Senhor Jesus, Divino Mestre, que as tuas bênçãos de paz, compaixão e misericórdia envolvam-nos a todos. Nós agradecemos pelo acréscimo de confiança depositado em nossas modestas possibilidades, permitindo-nos aqui estar novamente em mais uma oportunidade de trabalho, de estudos, no início de uma semana repleta de ocasiões para o nosso engrandecimento intelecto-moral. Que consigamos realizar o melhor a nosso alcance, a partir deste momento, com os nossos estudos, que possamos realizar o melhor ao nosso alcance, tanto em termos de captação quanto de irradiação dos valores divinos que temos recebido. Que os nossos modestos apontamentos sejam úteis também para os irmãos desencarnados em estágio de tratamento, de trabalho e de estudos na Fraternidade Espírita Camilo Chaves. Que os nossos mentores e orientadores possam nos amparar, fortalecer hoje e sempre. Muito bem. Então, nós vamos iniciar. Eu vou já projetar o texto. Antes da leitura, o texto, projetar aqui o... Todo mundo vê? Sim. Sim? Muito bem. Então, nós vamos hoje dar continuidade ao estudo do Apocalipse, finalizando o versículo 9 e avançando para os seguintes. Apocalipse 12, versículo 9. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, e não guardaram e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Muito bem. Então, nós vamos dar continuidade aos estudos do versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Fazendo aqui uma breve recapitulação do que nós abordamos. Quando o evangelista nos diz que foi precipitado, nós temos dois planos. O plano filosófico, que é quando o plano filosófico da ideia adotada e em que a ideia é concretizada no plano físico, então ocorre a precipitação. Precipitação por pensamentos, palavras, atitudes e ações. São as obras concretas. Precipitação.
que vai repercutir no plano social. Então, plano filosófico, plano social. As ideias sendo concretizadas. E, nesse caso, como se trata do dragão, que é a antiga serpente, são as construções complexas de cunho materialista na base do interesse pessoal egoísta que vemos no mundo. Aí nós tratamos daquela divisão da grande massa presente na Terra hoje, aproveitando aquela ideia do livro Voltaire, que nos fala dos 3 grandes grupos, e um grande grupo, 2/3 constituídos por espíritos semi-civilizados ou baixos, e apenas 1/3 composto por espíritos capacitados para os trabalhos da iluminação, capacitados aos trabalhos da espiritualidade superior, que estão distribuídos em todas as nações. Então, não existe no mundo um país que tenha o privilégio de contar com um número maior de espíritos capacitados à espiritualidade superior, tá? Eles estão distribuídos por todos os países, conforme a informação dos nossos irmãos, divididas pelas várias famílias continentais. Então, até prova em contrário, o Brasil, por exemplo, não é um país especial do ponto de vista espiritual. Pelo contrário, o país em que o evangelho é irradiado, é alardeado, é apresentado em grande escala em todas as cidades, mas cujo evangelho, em cujo entendimento é distorcido para satisfazer interesses pessoais, nós vemos que nós somos dos mais complicados. Não somos os mais privilegiados. E nós temos trazido, nós espíritas cristãos, temos trazido para o seio do próprio espiritismo essa complexidade. Então, quando nós vemos que foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele, definindo o plano da reencarnação em massa, de cujo plano nós fazemos parte, porque o dragão é a ideia complexa que cresceu, se corporificou e se materializou no mundo, que é a onda mental complexa, e os seus anjos são todos os que defendem as ideias complexas, os interesses filosóficos estranhos e as complicações que nós temos observado no plano social. O império da mentira, das fake news, do engano, não é isso? Chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então, nós temos hoje um grande movimento facilitado pela rede social que alcança todos os pontos do globo, em que esses elementos da linhagem do dragão, tanto quanto os da linhagem do cordeiro, encontram oportunidade de disseminar as suas ideias. E aí nós temos, por exemplo, o império das fake news, o império das teorias de conspiração, o império dos negacionistas da ciência, por exemplo, daqueles que afirmam que a Terra é plana, daqueles que apregou que as vacinas são inúteis. São ideias, meus amigos, que vêm dos planos do dragão. Só para que vocês tenham uma ideia do que eu estou dizendo, para se criar um robô na rede social
para lançar ideias complexas, cada disparo de ideia complexa, cada disparo de ideia em rede social pelo mecanismo dos robôs custa R$20 mil. Repetindo, cada disparo custa R$20 mil. Então, se nós temos uma campanha, uma estratégia bem montada para disparar fake news, cada uma custando R$20 mil, eu pergunto para os irmãos de onde sai o dinheiro para manter o sistema. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. Nós que somos espíritas cristãos, que aprendemos com Erasto, que é preferível rejeitarmos 10 verdades do que aceitarmos uma mentira, ao nós compartilharmos algo complexo, duvidoso, é preciso primeiro verificar a fonte, a origem, se é verdadeiro ou se é falso. E o sistema é tão bem estruturado que aqueles que lançam essas ideias também apregoam que a grande mídia esconde a verdade das pessoas. Então, as pessoas fogem da grande mídia e vão buscar informações nos grupos de WhatsApp da tia Norma, porque a tia Norma sabe mais do que os veículos de imprensa. E tem muito espírita entrando na linha do dragão, comendo gato por lebre, disseminando mentiras, que enganam a todo mundo. Estamos estudando isso aí, ó. Esse sistema que nós temos hoje na Terra é o sonho do Joseph Goebbels, que era o chefe da propaganda nazista, que foi quem estabeleceu a estratégia de difamação do povo judeu, que foi apregoando a mentira de tal forma todos os dias que o povo passou a acreditar. Os judeus eram realmente o mal da humanidade. Era o mal da Alemanha. E olha que ele só contava com o jornal impresso, o rádio e a televisão, que não tinham o alcance que tem hoje. Imaginemos um espírito com essa capacidade senhoreando-se hoje das redes sociais. Então, eles disseminam mentiras sobre determinados países. Por exemplo, chamam o coronavírus de comunavírus, falam que foi inventado na China. Então, nós estamos observando, eu estou falando da China de propósito, porque acabamos de ver aqui com o irmão Jacó, não voltei, que os espíritos aptos à espiritualização se encontram em todos os continentes. Então, não existe país que tenha uma concentração absoluta de espíritos trevosos, demoníacos ou draconianos. Estamos todos juntos e misturados. Então, é preciso que nós tenhamos bom senso crítico, ao invés de disseminarmos mentiras. Porque enquanto as pessoas estão preocupadas em desmentir esse tipo de coisa, o que é essencial vai sendo escamoteado. E a grande massa vai sendo iludida, não pela grande mídia, mas pelos que engendram esses sistemas. Então é preciso estarmos atentos. Porque hoje em dia na Terra nós estamos vendo aí as implicações, as dificuldades, as complicações de se criarem mentiras e falarem todos os dias dessas mentiras, de tal forma que as pessoas vão acreditando.
Aí a pessoa recebe no WhatsApp de alguém que ela considera uma fonte segura, ela nem faz um trabalho de pesquisa e de análise. Ah, porque o fulano só pode ter me mandado porque é verdadeiro, senão ele não ia me mandar. Certo, meus amigos? Ah, porque o fulano é um espírita de renome, ele jamais faria disseminação de fake news. Né? Eu, Eu recebi de espíritas de renome, por exemplo, a famosa fake news do tal kit, que muito espírito engoliu, até hoje engole e acredita nisso. Espírita. E eu tenho que falar isso aqui num grupo como esse, porque nós aqui estamos estudando Apocalipse, naquele nível em que a furadeira entra na nossa medula espinhal. Porque nós mesmos somos os artífices e causadores dos problemas. Nós nos consideramos uma casta à parte do sistema. Modernos judeus se consideravam privilegiados. Então é muito importante ter isso em consideração. Estou vendo que o Luiz ali está querendo falar, Luiz, pode falar. só duas coisas. Isso aí, como você falou, é o grande perigo de terceirizar, né? Você, em vez de nós, às vezes, por, sei lá, preguiça, ou então tem algumas pessoas não sabem fazer pesquisa, e aí terceirizam a informação, né? Preferimos, às vezes, é igual você falou, né? Ah, se fulano mandou, é porque é verdade. Mas, às vezes, o fulano também não pesquisou, né? Ele também achou que o outro fulano que mandou para ele, se mandou para ele, é porque é verdade. E aí a coisa vai, né? Então, muitas vezes, e determinadas situações colocam de tal maneira, escreve de tal maneira que parece que é, mas não é. Mas eu É, e aí, só para completar, nessa linha que você está falando aí, e parece o quê? Que o mundo inteiro está errado e só determinados elementos aqui no Brasil estão certos, sabe, das coisas. tem O isso aí. resto do mundo está errado, são as teorias da conspiração. Uhum. Sim. E a verdade está conosco. Porque eu tenho fontes, eu tenho minhas fontes. Então, meus amigos, vamos ter cuidado. Eu tô, o outro aspecto, estou tentando lembrar, mas eu não estou localizando aqui. O risco, é igual o Emmanuel nos recomenda, num determinado livro, falando que nós assimilamos pensamento dos outros sem uma avaliação adequada. E não sei, Pensamento e vida, mas capítulo 8, se não me engano. é lá que ele fala de fezes. Tem Ah, um, pode até ser, viu? tem um Nós vamos texto estudar, nós vamos estudar as fezes aqui no Apocalipse. que ele fala, ele usa esse termo, cara. Capítulo 8 da Associação, Pensamento e Vida. Lê aí, vê se você acha. Deixa eu ver. Então, vai lendo aí, que eu vou continuar aqui. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque aqui no versículo 10. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus nos acusava de dia e de noite. Esse primeiro ponto do versículo é muito importante. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: céu da intimidade, céu da consciência. Qual é a voz que estamos ouvindo no céu da nossa consciência? Nós que já estamos estudando, inclusive Apocalipse, com base no Espiritismo, qual é a voz no céu que prepondera? É de Kardec, chamando ao bom senso? É de Jesus, conclamando ao amor ao próximo, ao combate à mentira? Certo?
Porque o diabo é o pai de toda mentira. Jesus vai dizer isso em João 48, 44. O pai da mentira é um conteúdo filosófico complexo que adotamos. O preconceito. Então, qual a grande voz que nós ouvimos no céu? É de Jesus, modelo e guia? Kardec, o seu decodificador? É daquele que faz afirmações sem prova para confundir e enganar? Porque tem gente que ganha bilhões, milhões de reais com esse tipo de coisa. Nós precisamos, meus amigos, sair da era da inocência e entrarmos na maturidade. Temos que descobrir quem é que engana todo mundo. Quem é que está nos enganando de fato? E lutar para melhorar o mundo de fato. Porque nós aqui não estamos estudando Espiritismo, Evangelho, Apocalipse para nos encerrarmos uma bolha mística e nos alienarmos do mundo, não. Nós estamos aqui porque Jesus veio para mudar o mundo, fisicamente falando, e Kardec tinha o ideal de melhorar as condições sociais para as massas, que é o objetivo do Espiritismo. Então, esse deve ser o nosso objetivo: caridade, o bem, o amor ao próximo. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: essa voz é da consciência. Que aí é um trabalho individual de cada um de nós saber qual é a voz que prepondera na consciência de cada um, individualmente falando. Porque para o nosso caso aqui, ó, nós já temos esse conhecimento que vai ser dito agora. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Então, aqui nós já nos condenamos. Aqui nós já nos condenamos. E a voz que nós temos no céu já eloquente, clamando na intimidade, é essa voz aí, ó. Que diz que é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Salvação, por quê? Salvação da complicação interior. Salvação das ideias mentirosas, dos desejos egoísticos, pela vinda do Consolador. De dentro para fora, aponta, fazendo-nos identificar as más inclinações, as ideias complexas, que não estão de acordo com a doutrina espírita e o Evangelho, que são as ideias que nós pretendemos que sejam disseminadas no mundo, que são ideias humanísticas. Não são ideias religiosas místicas. Nós aprendemos a orar do ponto de vista científico, sabendo a importância da oração e define pensamento positivo. Mas se eu sou um elemento que eu vou no templo e oro, mas na rede social eu dissemino a mentira para favorecer pensamento ideológico de candidato A ou de candidato B no terreno político, eu já perdi a minha função no mundo de consolador. Perdi minha função. O que eu estou fazendo, então, na casa espírita? O que eu estou fazendo, então, num grupo de estudo como esse aqui? Eu vi que a Maria Helena levantou a mão. Pode falar, Helena. Abre o som. O Luiz falou a questão das fezes, né? Emmanuel, não sei o quê. Palavra de Vida Eterna, Emmanuel 53.
palavra escrita. Aí ele fala que assim, examinai tudo, retende o bem. Paulo, 1 Tessalonicenses 5:21. Aí ele vai falando, disse o apóstolo Paulo, examinai tudo, mas não se esqueceu de acrescentar, retende o bem. Muita gente se prevalece do texto para afirmar que os aprendizes do evangelho devem ler indiscriminadamente, ainda mesmo quando se trate de ingerir os corrosivos da opinião em letras de jornal ou as fezes do pensamento em forma de livro. Sim, é natural que a mente amadurecida e equilibrada possa ler tudo e tudo observar, mas não é aconselhável que as crianças e os doentes, os fracos e os alienados potenciais da razão, tudo experimentem e tudo vejam. Sabiamente, a lei divina dispõe sobre o assunto, sugerindo o levantamento de zonas indispensáveis à justa segregação. Meninos encontram lares e escolas a fim de que se habilitem para as lutas da vida. Doentes são encaminhados ao hospital para que se refaçam. Loucos se candidatam aos serviços do manicômio em busca de reequilíbrio. Criaturas fracas que o crime assinalou com estigmas dolorosos recolhem-se à penitenciária em cujas asperezas se reajustam. Assim, pois, se te reconheces em plenitude de robustez espiritual, analisa tudo, sabendo que é preciso reter o bem, capaz de ajudar na edificação ou na cura dos outros. Se possuís o necessário discernimento e se dispões do tempo preciso, lê tudo, usando o crivo da compreensão e da utilidade, mas não ouvides escolher o que seja bom e apenas prestigiar o que seja bom, em favor daqueles que ainda não pensam com segurança quanto já podes pensar. Emmanuel. Reformador, abril 1959. Tem muita gente aí que está soltando fezes e muitos estão engolindo isso e comendo, achando saboroso. Ainda batem palma. Não sei se vocês estão entendendo. Acho bonito. O nosso esforço hoje é para trazer humanidade para o mundo. Gente, os espíritos não cansam de fazer isso, de dizer isso. Trazer humanidade para o mundo. Humanidade, empatia, cordialidade, serenidade, paz. Emmanuel vai dizer que Jesus veio à Terra chamar atenção para a bondade humana. Mas nós lemos isso em Emmanuel, entra por aqui, sai por aqui, porque a gente continua batendo palma para os desumanos, nos cenários político, econômico, social. Continuam batendo palma. Então aí vem, se apresenta aquele dilema que eu gosto muito de trazer aqui nesta sala. A Terra é um plano de expiação e prova de regeneração. Tem gente que não sabe fazer o diagnóstico. Porque o médium A falou que é regeneração. Está de acordo com o crivo de Kardec? Está de acordo com o que a doutrina espírita trata o tema regeneração? O quadro que nós vemos aí na Terra é o que, para o que Allan Kardec veio, suou a camisa e desencarnou antes do tempo, se desgastou, para que a Terra hoje seja o que nós vemos, e nós vamos bater palmas dizendo que é regeneração? É isso que nós achamos? Então, nós estamos, infelizmente, numa situação muito difícil. Porque nós não sabemos identificar o certo do errado. Quem realmente está investindo na humanização da Terra e quem está na contramão? Porque os Espíritos são claros para nós, meus amigos. Evangelho segundo o Espiritismo,
a Gênesis. Todos os espíritos que causam confusão e discórdia vão ser expulsos da Terra. Todos. E hoje, no cenário social, é muito fácil ver quem está causando confusão e discórdia. Não precisa nem de desenhar. Ou precisa desenhar? As notícias, todo mundo sabe quem está causando confusão e discórdia, quem é que causa. Só seguidores fanáticos é que não conseguem identificar. Que a nossa linha de corte é aquele de cuja boca só saiu bem-aventurança. Valores civilizatórios excepcionais. Amor, mais puro filtro, do mais puro filtro. Basta aplicar esse crivo, essa peneira. Ah, isso que eu estou ouvindo desse elemento aí, eu ouviria da boca de Jesus? Fácil demais, gente. Porque nós que estamos estudando Espiritismo aqui, nós temos uma linha de corte, questão 625. Nós abrimos a boca, batemos no peito e clamamos para o mundo. Jesus é o tipo mais perfeito que Deus nos tem oferecido para modelo e guia. Então, ele é a minha linha de corte. Certo, meus amigos? E eu estou falando claro de propósito. Estou falando claro de propósito. Eu não vou dar nome, porque aqui não é lugar para dar nome. Mas, pelo que eu estou dizendo aí, todo mundo sabe de quem eu estou falando. Porque aqui eu não me omito, não. Eu não vou dar o nome, mas aqui eu não me omito. Porque aqui nós estamos estudando Espiritismo raiz. Aquele Espiritismo que, lá no capítulo 11, na mensagem de Lázaro, Lázaro diz o seguinte: a lei de amor promove o fim das misérias sociais pela extinção da personalidade. Então, nosso objetivo é o quê? Trabalhar pelo melhoramento social. Como é que nós trabalhamos isso? Amando. Porque, naturalmente, amando, o amor extingue as misérias sociais. Pela fusão das personalidades. Então, acaba o ego. Acaba o eu. Eu sou o salvador do mundo. Acaba isso. Certo, meus amigos? Extingue as misérias sociais. Então, enquanto tiver a miséria social no planeta, não tem regeneração, não tem amor sendo aplicado. Não tem. Não adianta o elemento bradar na tribuna, receber uma mensagem de 1 quilômetro falando que tem, porque não tem. Não tem. Só vai ter quando acabar o egoísmo, tá? Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 3, item 17. Lázaro, capítulo 11, item 8. Evangelho segundo o Espiritismo. Basta estudar. Então, qual é a voz que nós ouvimos no céu da nossa intimidade? Essa é a voz que nós temos que buscar sondar. Ciência. Não é isso? Porque nós já batemos no peito e já declaramos que Jesus é a voz. Mas se ela ainda não prepondera, o trabalho está aí para ser feito. E eu vi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação,
Porque o conhecimento esclarecedor nos retira das viciações, do egoísmo, do orgulho, pela prática da caridade e a prática do bem. Não é? Porque nosso esforço aqui, só voltando aí ao texto que já estudamos, lá no versículo 9, o nosso esforço é estarmos inseridos aqui, ó, na terça parte da humanidade que está buscando desenvolver a humanidade, tá? Lembra os que nós estudamos? Uhum. Um terço caminha da irracionalidade para a inteligência. Outro terço da inteligência para a razão. E o terço no qual nós estamos inseridos pelo conhecimento que já adquirimos é o que está nos guiando da razão para a humanidade. Não é da razão, não está dito lá pelo irmão Jacó que um terço caminha da razão para o misticismo religioso. Não. Certo? Nós estamos desenvolvendo humanidade. Humanidade, meus amigos, abarca todos os seres. Humanidade abarca preservação do meio ambiente, proteção à natureza, zelo para com os animais, lutar para extinguir a crueldade para com animais, com pessoas, com situações. Tudo isso é humanidade. É a luta. Hoje nós estamos aí vivendo a luta. Nós já vimos aí que houve uma grande batalha no céu. Lembra do versículo anterior? Batalhavam Miguel e seus anjos. Essa batalha aí, ó. Nós estamos vivendo essa batalha no cenário terreno. Plano físico, plano social. Batalha do Armagedon, no plano social. A planície de Megido, que é uma extensão árida. Um coração seco, árido, indiferente, sem empatia pelo próximo. Então, nós temos que decidir o que nós queremos para nós. Nós temos que fazer todos os dias aquela escolha que foi feita 2000 anos atrás de forma equivocada. Jesus ou Barrabás? Barrabás é o algoz, é o látego, é o açoite, é a lei de justiça. Jesus é a misericórdia. Eu vou o que é que nós queremos? Não sei. O que é que nós queremos? Nós temos que decidir o que nós queremos. Porque nós queremos uma coisa na casa espírita, mas no plano social queremos outra. Aí os espíritos olham para nós assim, cruzam os braços. O que será que ele está querendo na vida? Eu não consegui entender ainda. Camilo Chaves. Todo mundo olha para nós. Então, agora é chegada a salvação e a força é o poder do amor. É a força de hoje, tá? Nos tempos de Roma, a força era outra. Nós já conhecemos bem o poder da força, a força do poder, as estratégias que nós armávamos, e hoje estamos buscando a força do amor. E o reino do nosso Deus, já estabelecido na fronte, a lei de amor. Em todas as frontes será lida a palavra amor. Santo Agostinho, falando do mundo de regeneração. Então, essa palavra já está na nossa fronte. Já concordamos, assinamos e batemos o carimbo de homologação. E o poder do seu Cristo. Nós aprendemos que Deus não exerce ação direta na matéria, lembram-se? Questão 536b.
Quem opera é o Cristo. Cristo interno, cujo modelo é Jesus Cristo. Então, nós estamos buscando desenvolver o nosso Cristo interno, pelo padrão apresentado por Jesus. Se nós não quisermos seguir Jesus, adotá-lo como modelo, não tem problema. Nós temos o livre-arbítrio. Só que a nossa caminhada vai ser mais difícil, mais dolorosa. Porque existe o determinismo da lei que vai nos levar para o objetivo, que é a perfeição. Mas aqueles de nós que não queremos adotar o conhecimento libertador, fazendo bom uso do livre-arbítrio, para nós as eternidades serão mais longas, como dizem os Espíritos, no livro dos Espíritos. As lutas serão mais dolorosas. Aí haverá transmigração, mudança de mundo, até que um dia lá na frente nós nos cansemos do movimento. É a força e o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo. Deus irradia e o Filho faz. Nós estamos entrando nessa dinâmica operacional. Nós já temos a capacidade operacional. A capacidade operacional, meus amigos, ela é desenvolvida nos trabalhos da evolução natural. Todos nós desenvolvemos capacidade de agir e de operar. E nós atendemos plenamente o nosso interesse pessoal e o nosso egoísmo nas civilizações anteriores, operando segundo o egoísmo crasso, impondo a nossa vontade a ferro e fogo, que é o que fazíamos na Babilônia e no Império Romano. E é por isso que hoje estamos aqui na seara espírita, porque temos essa capacidade de operar com decisão, vontade e determinação, arregimentada nos extraordinários filtros das civilizações anteriores, para podermos operar na seara espírita cristã, agora elaborando estratégias para que o amor legítimo de Jesus possa adentrar os corações, usando a espada palavra, que é também atitude e ação. Então, a nossa espada hoje, do espírita, não é só a palavra, não. Ela é um composto: pensamento, palavra, atitude e ação. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado. Quem acusa é a consciência. Quem acusa é a consciência. O religioso místico tradicional, ele é acusador do próximo. Ele se coloca no patamar superior, de cima para baixo, ele acusa o próximo. Mas nós vamos aqui nos condenar de novo. Quem quiser, meus amigos, antes que eu apresente aqui o libelo condenatório, quem quiser sair, pode sair, tá? E depois que a palavra entrar, não adianta falar que não sabia, não. Posso continuar? O Luiz está rindo, hein, Luiz? Está rindo do quê aí? Pode falar aí, filho. Fala antes de eu entrar no acusador aí. Como é que é? Fala antes de eu entrar no acusador aí. Estou aguardando a minha sentença. A sentença está na questão 171 do Livro dos Espíritos, em que o acusador foi derrubado. Mas ele quer continuar vivo. 171. Só entre os egoístas se encontram o ódio implacável, a iniquidade
e os castigos sem remissão. Só entre egoístas se encontra o ódio implacável. Então, uma das coisas mais tristes que nós podemos observar, e isso tem sido eloquente aí, tanto nas redes sociais quanto na grande mídia, a capacidade de odiar dos chamados religiosos, que não tem limites. Então, nós espíritas não podemos mais estar fazendo coro com essa casta, chamada por Jesus, naqueles tempos, de raça de víboras. Não podemos mais. A iniquidade, o que é a iniquidade? Eu repito isso aqui muito. Vou falar mais uma vez. Iniquidade é tratamento injusto, diferenciado de pessoas, de uns para com os outros, sabendo que todos somos iguais perante a lei. Aqui não estou citando Constituição, estou citando a lei natural de igualdade. Todos somos criados simples e ignorantes, com o mesmo destino. Somos iguais. Então, a iniquidade é o sentimento de tratamento desigual, diferenciado, em função de raça, cor, sexo, gênero, posição social, e vai por aí. Fazer acepção de pessoas. E Moisés foi claro que a maldade será visitada na terceira e quarta geração. Ou seja, voltaremos na terceira ou na quarta para resolver os problemas da iniquidade. E, por fim, porque Santo Agostinho define que nos mundos regeneradores, perfeita equidade preside as relações sociais. Característica do mundo regenerador. Desculpe aí se tem gente que não concorda. Se não concorda, eu convido a estudar Santo Agostinho. Capítulo 3, item 17, Evangelho segundo o Espiritismo. Porque não é nós que vamos adaptar a mensagem segundo a nossa filosofia de vida. Porque o dragão já cresceu. Não, nós é que vamos adotar essa filosofia de vida na intimidade, doa que doer na nossa intimidade. Favorecer, por quê? Para quê? Perfeita equidade preside as relações sociais. O que está de acordo com o Livro dos Espíritos, por exemplo, questão 806. Quando Kardec pergunta sobre a desigualdade social, se a desigualdade social é obra de Deus ou é obra do homem. Os Espíritos definem, e vou repetir, eu repito isso sempre. A desigualdade social não é obra de Deus, é do homem. Ora, então, Santo Agostinho está sendo coerente com a religião dos espíritos, que é o Espiritismo. E é a religião dos espíritos, mas não de quaisquer espíritos. Religião dos espíritos superiores. Isso é importante. Então, só entre os egoístas se encontram o ódio implacável, a iniquidade e os castigos sem remissão. O castigo sem remissão é aplicado por aquele que acusa e condena. Que é o acusador. Então, esse elemento acusador da nossa, essa faceta da nossa personalidade acusatória foi derrubada pelo princípio espírita cristão. Foi derrubada no plano filosófico e hoje nós estamos trabalhando para derrubá-lo na nossa intimidade, extirpá-lo da nossa intimidade. Que é o trabalho da transformação moral, domínio sobre as inclinações más, que é para eliminar o acusador. Porque o acusador, meus amigos, aquele que alteia sua voz para acusar seus irmãos, ele é instrumento da justiça, do escândalo.
Mas vamos lembrar com Jesus, ai de quem for instrumento do escândalo. Vai assumir as consequências. O mundo precisa dos escândalos? Sim, porque tem cristalização, tem endurecimento de coração. Mas nós não podemos mais sermos instrumentos do escândalo. Nós aqui já estamos capacitados para sermos instrumentos da misericórdia. Instrumento da misericórdia, inclusive, revelando a mentira e a hipocrisia. Porque esse também é um fundamento espírita que Allan Kardec, para o qual Kardec chama a atenção, no livro A Gênese, no capítulo 18, eu vou me permitir aqui trazer para vocês, e nós temos que destruir, por exemplo, tudo que isso possa superexcitar o egoísmo e o orgulho. E devemos combater. Deixa eu me achar aqui. Eu citei isso, inclusive, no estudo do Apocalipse. Alguém quer trazer algum comentário enquanto eu procuro aqui? Não, eu vou achar fácil. Eu vou direto aqui no... Vou pegar o texto aqui que eu usei no Apocalipse e já vou trazer. Espera aí. Estou tirando aí um pouco da tela o texto, passando avante, para chegar no ponto que eu ressaltei no trabalho do Apocalipse no sábado. Cheguei aqui, quer ver? Enquanto isso, se alguém quiser fazer comentário, gente. Egoísmo, orgulho e hipocrisia. Está aqui no item 20. Ó. No item 20, Kardec chama a nossa atenção para que devemos extirpar ao Espiritismo. Falando do Espiritismo, respeita todas as crenças sinceras e só combate a incredulidade, o egoísmo, o orgulho e a hipocrisia, que são as chagas da sociedade e os obstáculos mais sérios ao progresso moral. Tá, meus amigos? Então, o Espiritismo respeita todas as crenças, mas combate a incredulidade, o egoísmo e a hipocrisia, que são as chagas da sociedade e os obstáculos mais sérios ao progresso moral. Aí nós temos que combater mesmo. Aí o nosso trabalho na rede social, por exemplo, não é o de disseminar fake news, mas é o de combater e demonstrar a hipocrisia. Porque tem muita gente tentando enganar muitos aí. Inclusive no meio espírita. No meio espírita temos também os hipócritas enganadores, que lançam cavalos de Troia no meio espírita, para que os espíritas fiquemos polemizando, esquecendo do essencial. Por exemplo, um cavalo de Troia histórico que foi enxertado, e nós ainda temos grande dificuldade de nos libertar, é o tal corpo fluídico, os 4 evangelhos. Vai ficar só num. Hoje tem um outro movimento de idolatria ao Chico Xavier. O outro cavalo de Troia.
nos distrai da discussão. Porque se vocês buscarem capítulo 18 do livro A Gênese, na 4ª edição, vocês vão notar que Kardec trabalha sobre esse movimento que nós estamos vendo na Terra hoje, o da transição planetária. Kardec trabalha sem entrar demasiadamente no terreno místico, mas chamando a nossa atenção para o trabalho no campo social. Capítulo 18 vale a pena ser lido. Vocês vão notar o Kardec pragmático chamando a atenção para o trabalho na sociedade. O objetivo de Kardec, meus amigos, era auxiliar o Espírito de verdade na transformação do mundo. Certo? Deixa eu me voltar agora para a minha página aqui na qual eu estava. Nós íamos já encaminhando o encerramento aqui. Voltei demais aqui, peraí. Então, nós estamos vendo, nós estamos estudando. Essa questão é muito importante para nós. Nós estamos lutando aqui. Nosso trabalho aqui é um trabalho de cunho difícil, árduo, doloroso. Porque nós precisamos identificar o dragão. A nossa intimidade. Identificando o dragão na nossa intimidade, nós vamos identificar o dragão exterior. Os falsos cristos, os falsos profetas, os enganadores. Vamos identificar. Para condená-los? Não. Para termos misericórdia. Mas para combater a hipocrisia. O orgulho. O egoísmo. Por que eu estou dizendo isso com ênfase? Porque no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou por que os maus preponderam no mundo. O que os Espíritos responderam? Por causa da omissão dos bons. Medo de entrar na luta. Medo de entrar em campo. Medo de combater. O bom combate. Eu vou dizer para vocês outra coisa, tá? No meio espírita existe aí um patrulhamento ideológico sutil. Muito sutil, que busca nos desconectar do nosso papel legítimo, já que estamos encarnados, de exercermos cidadania política. Legítimo. Tá, meus amigos? Não é que vamos sair falando de política na tribuna espírita e combater político A ou B, não. Mas nós vamos exercer o nosso trabalho. Sim, quem tem rede social pode, evidentemente, exercer a sua cidadania para ajudar a combater a hipocrisia, esclarecendo. Certo? Porque nós temos que derrubar, meus amigos, esse sistema que mantém o mundo aí na escravização, do fraco pelo forte. E é um tema que preocupava Kardec. Tanto que ele está registrado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 5. E que também está dito que aqueles que exploram o fraco serão expulsos da terra. Vão ser expulsos. Então é importante a gente se precaver, tomarmos cuidado, porque nós estamos aqui já, nós entramos nessa dimensão aí, ó, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado.
o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Ou seja, mesmo estando diante de Deus, ou seja, mesmo já tendo adotado o conhecimento evangélico, espírita, o papel do acusador continuava sendo mantido de dia e de noite. Que é o triste caso da hipocrisia religiosa. Ficamos por aqui. Semana que vem nós continuamos dessa temática. Que Jesus nos ilumine.